Josué, capítulo 10, a partir do versículo 12, há um relato aqui, um relato extraordinário. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, para, detente em Gibeã, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por eles. Amém, amém. Mas esse texto é extraordinário. Esse texto é extraordinário. E aqui nós vamos ter agora pelo menos 3 grandes lições essa noite. Quando Moisés morreu, ele foi sucedido por um dos seus generais de guerra, um dos seus grandes oficiais, que foi um soldado muito fiel, andava com Moisés, estava sempre na tenda da congregação com ele, era destemido, era um homem de grande disposição para fazer a obra de Deus, Josué. E Josué ganhou a confiança do Senhor, ele foi conquistado pelo Senhor mesmo. E o Senhor disse a Moisés que o colocasse como o seu sucessor para dar prosseguimento toda a campanha vitoriosa de ocupação da terra prometida. Então Josué assume. E a grande primeira tarefa de Josué foi logo atravessar o Rio Jordão e conquistar a grande fortaleza da cidade de Jericó. Deus deu para ele as estratégias e ele conquistou a cidade. Depois ele achou que era muito fácil, era muito tranquilo, ele vai para conquistar uma cidadezinha pequena. Meus irmãos, e aí deu errado porque no meio dos seus oficiais teve um sujeito que foi desonesto. Em vez de operar e fazer as coisas direito, não fez, e eles perderam parte da batalha. Josué se humilha diante do Senhor e pediu a Deus estratégias. Eles pediram perdão do equívoco que tinham cometido, e Deus então disse: então agora sigam. E eles massacraram os ainitas e venceram completamente. Então a fama correu pelas dezenas de reinos que tinham pela frente, que Josué vinha como um trator. Ele estava vencendo tudo. Uma cidade que não estava muito distante, estava pertinho deles. Tiveram uma ideia: nós seremos triturados por este povo poderoso e que o Deus que criou os céus e a terra está com eles. Vamos fazer o seguinte: nós vamos usar de uma estratégia, um estratagema com eles. Vamos então pegar roupas velhas e queijos velhos, antigos, e pães já desses duros e borolentos, e roupas desgastadas e calçados velhos, e vamos dizer que nós estamos indo de longe. A gente diz: viemos de terra longe, muito distante, e queremos fazer aliança com vocês, um pacto, para quando um dia, se daqui uns anos, vocês chegarem no final desta terra e chegarem na nossa cidade, nós temos um pacto, vocês não destroem a gente, nós seremos servos de vocês, vamos fazer aliança. Eles combinaram, e estava bem pertinho a cidade de Gibeão, e eles saíram e foram lá. Chegaram e disseram: somos embaixadores de um povo que mora muito e muito distante. Viemos aqui por causa do nome do vosso Deus. O Deus de vocês é poderoso e sabemos que vocês vêm conquistando tudo e vão conquistar. Nós estamos muito longe, não sabemos quantos anos vocês chegarão lá, mas quando chegarem, vocês terão amigos. Nós viemos fazer um pacto aqui. Vocês não destroem nossa cidade, nós serviremos vocês, vamos fazer uma aliança. E Josué e os seus príncipes caíram na conversa e fizeram um jantar de aliança, um pacto. E Josué e os seus homens juraram perante o Senhor que jamais destruiriam a cidade desses homens. Juraram perante Deus. Ora, os homens voltaram, e 3 dias depois houve a notícia que a embaixada que tinha chegado a Josué, no gabinete de guerra de Josué, era uma próxima cidade a conquistar, que estava bem pertinho. Era Gibeã, bem do lado. Estava no meio deles. Mas os príncipes ficaram chateados e tristes, mas aí não podiam fazer mais nada. Disse então
o Josué aos príncipes: não podemos fazer mais nada, pois juramos perante o Senhor e nós demos a palavra que nós não destruiremos os gibeonitas. E se nós destruirmos os gibeonitas, então seremos amaldiçoados por Deus. Há uma palavra, um juramento. Não tem jeito. Claro, vamos fazer deles agora carregadores de água, eles servirão a gente, e tiradores de lenha, mas vamos preservar a cidade e guardar o povo. Nós fizemos um pacto, um compromisso diante de Deus, não dá para falhar. Ok. Mas o problema não foi esse, o problema foi todos os reinos que ainda estavam para conquistar, que quando souberam que os gibeonitas fizeram um pacto de aliança e estavam coligados agora a grande campanha vitoriosa de Josué, esse povo que vinha invadindo a terra de Canaã, o rei de Jerusalém, mais outros 4 reis, e uma coalizão internacional de vários outros condados do reino, juntou milhares e milhares de homens e disseram: vamos destruir os gibeonitas, traidores miseráveis. Eles se juntaram aos nossos inimigos, vamos destruir a cidade. E vieram e acamparam-se contra a cidade para destruir os gibeonitas, que eles entendiam que eram traidores. O líder dos gibeonitas mandara um emissário correndo, escondido, dizer: Josué, nós temos um pacto de aliança, então socorre-nos, os inimigos estão ao redor e eles querem destruir a cidade. E então Josué tinha 2 situações. Uma era o pacto que realmente tinha. Ele tinha um pacto para preservar a cidade. Segundo, uma questão de honra. Se eles são agora nossos inimigos e aliados, são amigos nossos e aliados, e nós fizemos um pacto de proteção, e agora se nós deixarmos que o rei de Jebus e os outros amorreus destruam os gibeonitas, isso é muito feio para nós, será uma derrota para nós. Então o que é que vamos fazer? Não havia planejamento de avançar agora, mas vamos avançar. Então juntou os homens, e Josué conhecia o relevo, conhecia o território. Ele tinha sido um dos 12 espias há 40 anos atrás. Ele sabia como chegar na cidade dos gibeonitas e atacar os inimigos que estavam ao redor da cidade. Então, durante toda a noite, em estratégia tremenda de guerra, os homens foram para o lado sul, o norte, o leste, e vieram de uma forma estratégica e atacaram muito cedo pela manhã todos os milhares de inimigos. A batalha foi renhida, e Josué então viu que cada vez precisava de mais tempo para vencer inimigos. Quando chegou ao meio-dia, então Josué percebeu: eu preciso de mais de 20 horas para conquistar, não vai dar, o dia não vai dar, eu tenho pouco tempo para destruir os inimigos. Conversava com um estrategista de guerra que estava numa ala, um que estava para o outro lado da cidade, outro disseram: olha, eles são uma coalizão, estão vindo aos montes, nós não podemos deixar chegar. À noite, eles conhecem todas as cavernas nesses lugares daqui, os nossos soldados que vêm, Josué, você sabe, os que fizeram a pesquisa dos lugares, mas o nosso grande contingente de soldados não entendem disso. E agora, se chegar à noite, a gente perde a guerra. Nós precisamos de tempo para ganhar a guerra. E agora? E Josué então se consulta, e Josué faz algo, uma oração inusitada. O sujeito olha para o sol, que é claro, se você está aqui nesse lugar, e está no meio-dia, o sol está em cima do lugar que você está. Ele estava em Gibeão, lutando com os inimigos, e agora vem mais um grande exército que vem de lá e outros atacando. Aí ele disse: Senhor, eu preciso de tempo, muito tempo para vencer os inimigos. O sol tem que parar, porque do jeito que vai daqui a pouco, chega a noite, não vai dar. Ele olhou para o sol que estava bem em cima de Gibeão, e o sujeito na frente dos seus homens oficiais disse: sol, detente, para aí em Gibeão, fica quietinho lá. Lua, você que vai vir à noite lá do Vale de Ajalon, da região de lá, quietinha, fique lá no Vale de Ajalon. A ideia que ele tinha é que a lua estava para lá. Não te mexe. E olhou para os homens e disse: vamos lá que nós vamos ter tempo para vencer os inimigos. Amados irmãos, vocês imaginem um negócio desse? Não existe como explicar. Olha bem, o sistema solar, o Sol, os planetas que giram em torno do sistema solar, toda esta mecânica simétrica do universo, como é que pode? O que aconteceu? Parou tudo?
correu tudo junto, acelerado. Deus fez alguma coisa. Não há Albert Einstein que explique isso. Não existe como. Dizem que existem estudos da cosmologia de NASA, de grande centro científico do mundo, que já perceberam que parece que há um dia perdido no espaço, alguma coisa de estudos assim. A história é o seguinte, que naquele dia, de maneira inexplicável, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que fez as galáxias, que fez a Via Láctea que a gente mora, né? Nós moramos numa galáxia que tem 100 bilhões de estrelas, nós estamos no cantinho dela, a Via Láctea está no cantinho, e no cantinho tem uma estrelinha pequena, de quinta grandeza, que é o Sol, e então nós moramos num planetinha pequeno. Existe mais ou menos o novo telescópio, o Kepler. Já perceberam então que tem mais assim uns 100 bilhões de galáxias para lá e uns 100 bilhões do lado de cá. Você imagina isso? O universo nessa espiral, uma coisa extraordinária, todo numa matemática simétrica para tudo funcionar e nada dá errado, porque se tu imagina uma estrela com seu poder de atração no universo. Meu irmão, se uma ali der problema, aí vai embora um quinto da galáxia. Pois neste dia não se sabe como que aconteceu. Ora, nós temos medo até de um meteorozinho, um meteoro de quilômetros, se vier aqui, que não chega, né? Eles são triturados antes de entrar aqui, os pedacinhos que caem são pequenos. Você imagina um meteoro de uns quilômetrozinhos, der errado, já acaba com tudo? Agora, como é que vai parar o sistema solar? Como foi que isso aconteceu? E não trouxe alteração para a Terra, porque senão tinha dado uma convulsão no mar, e em todo lugar, tinha lascado com tudo, queimado com todo mundo. Não aconteceu nada, ficou tudo direitinho. Passou quase um dia inteiro, quase 24 horas. 23 horas e tal, a Bíblia diz, quase um dia inteiro. Pois parou.